Paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, independente de religião, seja você uma pessoa evangélica ou não, tenha você ou não um credo religioso, que a paz do Eterno possa alcançar a sua casa e a sua vida. A meditação que eu quero trazer para o dia de hoje, antes de eu fazer a leitura, eu gostaria de trazer uma reflexão, porque é natural nós focarmos somente no sucesso de uma pessoa. Dificilmente nós vamos olhar para a trajetória daquela pessoa. Nós temos o costume de olharmos somente para aquilo que a pessoa alcançou, aonde aquela pessoa chegou. Dificilmente alguém vai olhar para a trajetória, tudo que aquela pessoa passou, tudo que aquela pessoa ela veio a enfrentar para chegar aonde ela chegou. E trazendo isso para a Bíblia, trazendo isso para a palavra de Deus, trazendo isso para uma meditação, tem até uma música que eu gosto muito, antes de ler a Bíblia aqui para você, quer ver? Vou até jogar aqui para ver se é de Samuel Mariano, que tem um trecho dela que diz o seguinte, eu gosto muito desse trecho, que diz assim, eu vou ler aqui para você, ó. Eu não sei cantar muito bem, então eu vou ler essa parte desse hino, dessa música, diz assim, quem aplaude o teu momento, raramente aplaudiria a tua história, pois eles não conhecem o teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Eu gostaria até que você depois jogasse aí no YouTube, pesquisasse a letra dessa canção, que é muito bonita, eu gosto muito, essa canção fala muito ao meu coração. E trazendo isso para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente pode ter uma meditação em cima de Davi. As pessoas falam muito de Davi no que tange ao sucesso que Davi teve, a sua trajetória de sucesso. Dificilmente alguém vai falar das derrotas, ou seja, daquilo que aconteceu de ruim na vida de Davi. É normal isso, tem até um ditado que as pessoas dizem assim, a pessoa só conta a vitória, ninguém conta a derrota. E trazendo isso para a meditação, trazendo isso para um crescimento espiritual, quando eu falo de Davi, eu falo que muitas pessoas só se atentam àquilo que Davi fez de bom, mas não estudam quem foi Davi, o que Davi passou, o que Davi fez, os momentos de derrota de Davi, os momentos de fraqueza, os momentos de queda de Davi. A pessoa vai falar que Davi derrubou o gigante, vai dizer que o profeta Samuel escolheu ele de trás das malhadas, vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus, que derrotou um urso, um leão. Então as pessoas só contam a vitória de Davi. Mas Davi foi um homem que também viveu dias de derrota. Davi foi um homem que também passou por quedas. Passou por quedas. E de repente você está aí caído, você está aí prostrado, de repente você está passando por um momento delicado na sua vida ou no seu ministério, e de repente há o pensamento, vem no seu pensamento aquela seguinte frase: será que eu posso ainda me levantar? Eu digo para você que você só vai ficar caído se você quiser. Você só vai ficar prostrado se você quiser. Vamos que ler a Bíblia, eu vou falar da trajetória de Davi, num resumo para não ficar comprido. Diz assim, ó, capítulo 11, 2 Samuel. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Era de costume Davi sempre ir para as batalhas, mas nesse dia ele não sai para pelejar. Ele resolve ficar no seu palácio. Aí diz esse versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Quer dizer, não tem aquele dito que diz que mente vazia é a oficina do diabo? Por isso que nós temos que sempre ocupar nossa mente, o nosso pensamento com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, se alimentar da palavra. Vamos lá. Aí diz assim, ó, Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu, ou seja, a mulher era casada. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado por Deus. Aquilo que muitas das vezes nós fazemos em oculto e achamos que é secreto, uma hora será trago à tona. Isso tanto na minha vida como também na sua vida.
Veja que Davi, ele se envolve com essa mulher que era uma mulher casada, mulher de Urias, um dos seus homens que estava a peleja, lutando pelo seu reino. E a Bíblia vai dizer, eu vou fazer um resumo geral, que Davi ainda tenta com que aquele homem, Urias, se deitasse com a mulher, para que assim então ele pensasse que o filho era dele, não é como os dias de hoje, não tinha DNA naquela época. Se ele se deitasse com a mulher, certamente ele ia acreditar que o filho era dele. Mas Urias, por fidelidade a Davi, não volta para casa, fica na frente do palácio, o rei manda que ele se deite. Davi, quando viu que estava numa situação que as pessoas costumam dizer aí fora, na sinuca de bico, ele coloca Urias na frente da batalha para que ele viesse a morrer. E aí começa a trajetória de derrota e de queda de Davi. Lembra que eu falei que Davi também teve derrotas, que ele também teve quedas? Além de adulterar, ele praticamente mata Urias, porque ele manda que ele fosse à frente da batalha para que ele fosse morto. Então, numa certa ocasião, e é uma coisa que eu gostaria de trazer à meditação, que quando a pessoa é de Deus, por mais que ela caia, por mais que ela faça algo que desagrada a Deus, Deus sempre vai usar alguém para ir até ela, para repreender, para de repente admoestar ela, de alguma forma o Espírito Santo vai incomodar ela. E a Bíblia diz que Deus envia o profeta Natan a Davi, aonde fala acerca de tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele cometeu, e o profeta diz tudo aquilo que iria acontecer com Davi. E eu trouxe a meditação, e meditando, porque essa palavra veio do trono de Deus, é um azeite fresco, é um azeite abençoador para a sua vida, e eu estava meditando sobre as coisas que aconteceram com Davi, após ele cometer adultério, após ele colocar Urias na frente da batalha para morrer, porque nada que nós façamos, seja eu ou você, tudo que nós plantamos, nós colhemos, e Davi também colheu. E a primeira coisa que acontece com Davi, se você for fazer um pequeno estudo sobre essa parte da história de Davi, onde ele cai, onde ele adultera, foi aquilo que o profeta Natan falou para ele, que o filho dele iria morrer, o filho que ele teve com aquela mulher, com Betseba, com a então mulher de Urias. E a primeira coisa que Davi aprende nesse momento de queda, porque ele se leva ao deserto, existe o deserto que nós somos levados e existe o deserto que nós nos levamos. Quantos desertos eu e você já não passamos, não é verdade? Por atitudes que tomamos errôneas, por coisas que fizemos, e por causa dessas atitudes fomos levados ao deserto, ficamos no chão. Mas eu quero dizer para você que você só vai ficar caído nesse chão, nesse deserto, se você quiser. Existe um Deus capaz de levantar você. E nesse momento que o filho morre, a primeira observação que eu gostaria de trazer é que Davi aprende a adorar a Deus na dor. Se você for ver no capítulo 12, no versículo... só um instante aqui, que eu estava anotando, justamente para passar essa meditação, quando diz que o filho dele morre. Está aqui, quer ver? No capítulo... Davi casa com Betseba, Natan está aqui. No capítulo, realmente, capítulo 12, no versículo 20, diz que Davi, quando recebeu a notícia que o seu filho havia morrido, no momento de dor, ele toma um banho, troca de roupa, se unge, porque até então ele estava muito triste, jejuando, para que assim então Deus pudesse mudar aquela situação. Ele entra na casa do Senhor e a Bíblia diz que ele o adora. Ou seja, a primeira meditação, ele aprende a adorar a Deus na dor. Nesse momento que você está passando, eu não sei o que te levou a isso, mas Deus está te dando a oportunidade de aprender a ser um adorador na dor, porque o verdadeiro adorador não adora só nos momentos bons, mas também adora no momento de dor. A segunda coisa que acontece, Davi está no capítulo 3, onde diz que o incesto, acontece o incesto dentro da sua casa, quando Aminon, é isso, Aminon, o filho de Davi, ele toma a outra filha de Davi, Tamar, e comete incesto com ela. A terceira coisa que acontece então é quando o seu filho Absalão, ele derrama o sangue do seu irmão, aquele que tomou a Tamar. Vê que Davi veio passando uma série de coisas após aquela queda, após aquele adultério que ele cometeu. Davi também é traído pelo seu amigo, pelo seu conselheiro, seu melhor amigo. Se você for verificar no Salmo 55,
você vai ver que Davi faz uma oração falando daquele que era o seu amigo íntimo, ou seja, um dos seus melhores amigos, se assim podemos colocar. E a Bíblia diz que ele é traído por esse conselheiro, porque esse conselheiro se junta na rebelião junto com seu filho Absalão, porque Absalão, no capítulo 15, você pode verificar isso, ele se levanta contra o trono de Davi, querendo tomar o lugar do seu pai. Então, esse conselheiro que Davi tinha como muito amigo, um amigo íntimo, o nome dele, se não me falha a memória, é Aitofel, justamente. Ele era um grande conselheiro, um amigo íntimo de Davi, também se junta ao seu filho naquela rebelião. No sexto, naquela fuga, naquele momento de fuga, e eu gostaria de também fazer a leitura acerca disso, diz que num certo momento, no capítulo 16, versículo 8, você pode adiantar na sua Bíblia, Davi, ele é amaldiçoado por Simeia. No capítulo 16, versículo 8, diz que ele foi ao encontro de Davi e começou a amaldiçoar um homem que era da linhagem de Saul. Começou a amaldiçoar Davi. Antes de ler, sabe o que eu queria dizer? Que sempre vão existir aqueles que vão atirar pedras em você, como atiraram em Davi. Principalmente se você tiver caído. Ninguém vai estender as mãos, mas vai aparecer um monte de gente para querer te acusar, te amaldiçoar, jogar pedra, não é verdade? Ninguém fala o que as pessoas falam fez de bom, principalmente com o que tange ao ministério. Mas se caiu um irmão, se caiu um pastor, se caiu um levita, se caiu um músico, as pessoas têm prazer em espalhar e atirar pedras, e amaldiçoar aquela pessoa com palavras. E aqui no capítulo 8, olha só, eu vou trazer uma meditação também em cima disso, diz o seguinte, olha só o que Davi falou, aqui ó, o Senhor te deu, Simeia falando para Davi, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo o reino usurpaste. O Senhor já entregou nas mãos do filho Absalão. Eis agora a tua desgraça, porque é homem de sangue. Ou seja, olha só o que ele fala para Davi. Ele chama Davi de usurpador. Quer dizer, no momento de glória, sempre vão ter aqueles que vão elogiar, mas no momento que a pessoa está caída, sempre tem alguém para tirar pedra, para acusar. Fala até o que a pessoa não fez. Eu lembro que numa certa ocasião no meu ministério, eu me desliguei de um ministério e vinham pessoas até mim falar de coisas que eu nem imaginava que um dia inventariam acerca da minha pessoa. Então, sempre vai existir aqueles que vão te acusar. E Davi foi acusado de usurpar o trono de Saul, quando foi Deus que deu a Saul o trono. Então, quando foi Deus que deu a Davi o trono. Sempre vão existir essas pessoas. Olha só o que Davi ele diz aqui, ó, no versículo 9. Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Ou seja, um dos servos de Davi, um dos valentes, diz, Senhor, deixa que eu vou arrancar a cabeça desse homem. E chama ele de cão morto. Quantos cães mortos não estão espalhados por aí, não é verdade? Aqueles que acusam, aqueles que atiram pedra. Foca em Deus, foca no reino, foca em se levantar, não dá ouvido aos cães mortos, porque Davi não deu ouvido. Olha só qual foi a resposta de Davi. Olha só, respondeu o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia. Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais a este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Ou seja, Davi quis dizer em outras palavras, sabe o que? E eu quero trazer a meditação para concluir essa palavra. Quem pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Quem pode amaldiçoar aquele que Deus escolheu? Por mais que você esteja caído, por mais que você esteja prostrado agora, essa meditação que eu quero trazer para você. Ninguém pode te sentenciar, ninguém pode ser juiz na sua vida. Sabe por quê? Jesus te perdoa. E Jesus não quer ver você caído, prostrado. Seja você um pastor que caiu, seja você um membro que caiu, um obreiro que caiu, um levita, um cantor. O Senhor está falando para você, levanta-te. O Senhor está falando para você, eu estou falando para você da parte do Senhor, que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Não dê ouvido aos cães mortos que estão se levantando no seu caminho,
mas dê ouvido a Deus. Dê ouvido ao Senhor, que tem poder de te levantar. E eu vou concluir falando o seguinte: no exílio foi o lugar onde Davi teve as suas maiores experiências com Deus. Foi onde Davi, lá no Salmo 41, versículo 4, ele diz: Senhor, sara a minha alma. Davi confessou os seus pecados e passou por um avivamento. E foi nesse episódio que Davi estava exilado, fugindo do seu filho, que Davi escreveu vários salmos de meditação. Eu até anotei aqui, vários salmos que Davi escreveu: Salmo 3, Salmo 4, 27, 41, 55, 61, 62, 63. Ou seja, foi um momento de intimidade. Por mais que Davi tivesse causado ele mesmo aquela situação, mas ele não ficou prostrado. Muito pelo contrário, ele fez daquele momento um momento de grande experiência com Deus. E o que o Senhor está falando com você através dessa palavra é isso. Por mais que você tenha caído e você se encontre prostrado, esse momento é um momento que você deve se aproximar de Deus, porque será um momento inesquecível na sua vida e na sua comunhão com Deus, porque certamente você terá experiências que jamais você teve. Seus amigos te abandonaram? Todos te abandonaram? De repente até o seu pastor, o seu melhor amigo te traiu? Mas o Senhor é contigo. Ele jamais viraria as costas para você. Ele jamais te sentenciaria. O mundo, as pessoas podem estar te sentenciando, podem estar te julgando, te atirando pedras. Mas Jesus está fazendo isso aqui, te estendendo a mão e te falando: levanta-te, porque eu sou contigo. Eu deixo aqui essa meditação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família.